Agora vem pra cá, que a gente vai conhecer mais a história dele, né, Leãozinho? Vamos bater um papo muito legal. Eli Lobaton, que é professor, escritor e vendedor de livros. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela presença aqui. Aliás, um dia curioso, né? Dia do vendedor de livros. Vendedor de livros, já era, porque eu sou do tempo da que vendiam na porta da gente, batiam para vender a Barça, né? Exatamente. É num momento em que a gente conta com grandes livrarias e tudo mais, a gente pode dizer que o seu trabalho é um trabalho de formiguinha, levando de um a um cultura, informação, educação. Fala um pouquinho mais sobre como é que surgiu essa ideia de vender livros dessa forma, Eli. Então, primeiro eu agradeço, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Sabe, vocês falaram das livrarias entregando cultura e livros. A verdade é que está acontecendo o contrário, porque quebrou a livraria cultura. Muitas fechando, sim, infelizmente. E às vezes o trabalho orgânico do vendedor direto, face a face, não sei se chega a fazer uma grande diferença, mas é uma forma de aproximar gente que em outras circunstâncias não conseguiria se aproximar ou se interessar em livros. Então, para mim é uma honra, é um privilégio e é a sensação de estar fazendo alguma coisa diferente. Você perguntou como que me animei a fazer isso. Bom, primeiro eu gosto de livros, gosto de escrever e a verdade é que eu, na época de estudante, eu me formei na Argentina e pagava meus estudos vendendo livros já. Tá. Numa instituição onde eles são chamados de colportores. Então, minha juventude foi cercada disso, né? De vender livros, de ler, de se preparar, cercar-se de livros. Agora, eu percebo que você fala bem português, mas você Obrigado. não é brasileiro, você estudou na Argentina, mas você nasceu na Colômbia, né? Então, eu contei para vocês, né? Que eu sou de uma família mista. É dizer, minha família é colombiana, minha esposa, meus filhos. Eu não nasci na Colômbia, eu nasci em Lima, em Peru. Peruano. Então é uma família meio... É da América do Sul. Mista mesmo. É tudo vizinho. Por que vocês resolveram vir para o Brasil? Então, inclusive às vezes nos perguntam, né? Vocês são refugiados porque nós convivemos bastante com refugiados. Nós saímos de Colômbia por causa de certas violências. E por encontrar um lugar onde a gente esteja longe dessas violências, mas também se sinta a gusto. A gusto se fala em português, à vontade. À vontade, sim. E, bom, um dos países onde eu me sinto em casa realmente é Brasil. Gosto muito do país. Além de um recomeço, uma oportunidade de recomeço para nós. Brasil foi também uma oportunidade de iniciar um projeto de empreendedorismo, né? Criar um sonho de criar uma editora. Há própria. quanto tempo vocês estão aqui no Brasil? Chegamos em 2016, numa época estranha e louca no Brasil, época do impeachment. Sim, sim. A situação em 2016, janeiro, fevereiro. Chegamos 7 anos atrás. E foi a primeira coisa que vocês foram fazer enquanto atividade, né, Não, empreendedora, foi vender livros? Ou vocês tentaram outras formas de trabalho? Tentamos, entre outras coisas, não tentar, a gente trabalha até hoje, eu sou professor de idiomas. Ah. Então, a pandemia um pouco acidentou esse trabalho, né? Ou tive que se reinventar, se readaptar. Mas também trabalhamos com comunicação em internet, né? Na área de publicidade com internet, especialmente minha esposa. Então, minha esposa chegou com uma oferta, né, de comprar uma franquia no mundo de propaganda, divulgação na internet. E quando chegamos aqui, descobrimos que as plataformas de divulgação são muito mais poderosas que as plataformas que existem na Colômbia. Então, ficamos meio acuados. Balançou um pouquinho. Sim, sim. Agora, você escreveu um livro também, né? Sim, sim. Um livro publicado no 2017. Sobre que é o livro? Por favor. Acho que o livro está aí. Ah, tá aqui do lado. Tem mais que um aqui, gente, ó. Esses dois não? Esse aqui é outra história. Esse aqui é o que você fez, né? Esse é meu primeiro livro. Esse é o que você escreveu. É um livro que se intitula Gente Como Nós. E o livro reúne histórias de resiliência de seres humanos extraordinários
alguns que são amigos meus, gente que eu conheço, e alguns outros que é impossível conhecer porque já foram embora, mas eu admiro, tipo Viktor Frankl, ou o próprio Oscar Wilde, que eu tenho um livro dele aí. Pessoas que apesar das pancadas da vida, não? São exemplos para mim e eu tento manter eles, sua memória viva no livro. Eu tô com os 2 livros mais vendidos nas ruas aqui, né? Os 2 Pelo menos por mim. Por você, né? Mas tem muita gente em casa tentando entender um pouco mais sobre como é o seu trabalho nas ruas, no seu dia a dia. Por isso a gente fez um VTzinho. A Camila Galete foi passear com você, não foi? Certo. E conhecer esse trabalho de perto. Vamos rodar. Do estúdio, diretamente agora, aqui na Avenida Paulista, porque eu quero muito entender como é que o Jesus faz para vender os livros. E nesses anos de experiência vendendo esses livros, você já sabe quais são os livros que vão vender mais? Agora, tem interesse de autores e de títulos e de gêneros diversos. Todo mundo tem seu gosto específico. Porém, o que mais vende é autoajuda, vende muito, que não parece o que eu mais estou vendendo, conseguindo vender ultimamente, é um livro que tem mais de 2.500 anos. Você adivinha qual é? A Bíblia? Não. Não? Não. O livro se intitula A Arte da Guerra, Sun Tzu. A guerra é uma metáfora, né? É uma metáfora da vida mesma. A vida são batalhas, a vida são instâncias de ganhar, de perder. E infelizmente o ser humano sai a enfrentar ela sem armas, sem ferramentas. Vamos ver se a gente aborda alguém aqui na Avenida Paulista para você Vamos tentar. Tentar vender? Vou te ajudar nessa, sim, Jesus. Tá Vamos bom, ver se a gente por vai favor, ter obrigado. sucesso aqui. Vamos. Vamos embora. Vamos tentar. Você pode vir aqui um minutinho? Tudo bem? Como é seu nome? É João. João, prazer, João. Seguinte, ó, o Jesus é um vendedor de livros e ele vai tentar vender um livro pra você, pode ser? Tá certo. Vamos lá. Olha, eu sou estrangeiro, obviamente, né? Dá para perceber pelo sotaque. E mais ou menos, teus hábitos de leitura, mais ou menos quantos livros você consegue ler por mês? Eu costumo, a minha mãe ela dá uma certa obrigação em mim, então eu leio um por mês sempre. Pelo menos um por mês. Pelo menos um por mês. Pelo menos um por mês. Parabéns, porque parece que em Brasil não se está lendo um livro por ano, na maioria de famílias. Você escutou falar da Arte da Guerra de Sun Tzu? Eu nunca escutei. Sério? Eu quero seguir carreira militar. Caramba. Legal, né? Legal. Vai ser bacana esse livro pra Então, ele? mais do que bacana. Ou seja, esse é compilação de estratégias militares, de experiências militares, de líderes militares. Se fala que Sun Tzu pode ser uma personagem mítica, mas, de fato, são todas experiências que têm a ver com a mentalidade militar. Você vai querer levar esse livro, João? Com certeza, não, vou levar. O que você achou de ser abordado por um vendedor de livros? Porque não é muito comum, né? Eu acho que isso é essencial e devia acontecer mais vezes. Eu você com um livro que eu não fazia ideia, gostei muito, de verdade. Agora, eu percebo aqui, ó, a gente está na Avenida Paulista, hoje está um clima chuvoso, tem bastante barulho. Quais são os desafios que você encontra para a abordagem das pessoas? Então, vender já é um desafio. Me permite citar a um senhor que eu admiro? Por favor. Se chamava, né, já morreu, ele se chamava Carl Sagan. E ele dizia que o melhor invento que pode ter feito o ser humano são os livros. Ele dizia que os livros têm o poder de ultrapassar as barreiras do tempo e da distância. Jesus, muito obrigada. E agora ele volta aí para o estúdio. Que trabalho bacana, que bonito, que legal. Bom, o papo continua aqui no estúdio, mas antes eu dou um recadinho e já venho, tá bom, Jesus? Volto já. Vamos voltar a conversar com Jesus sobre esse assunto, porque realmente... Eu fiquei curioso de uma coisa. O quê? Se é difícil vender o livro no dia a dia, e quantos, por exemplo, você vende por dia?
Não existe uma... Assim, o ideal é ter uma meta cumprida certinha todos os dias, mas a rua é complicada, né? A rua, ser ambulante é complicado. Já é difícil abordar as pessoas, está sempre todo mundo com tanta pressa. Você deve chegar perto de alguém, a pessoa já acha que você vai, sei lá, fazer uma abordagem que você não quer, ser inconveniente. A pessoa já, né? Não é fácil realmente abordar pessoas na rua. Como é que é o seu argumento? Como é que você chega nas pessoas? A verdade é que eu tento não vender, eu tento inspirar, sabe? Inspirar. Posso contar um pouquinho das ferramentas que eu utilizo? Claro, por exemplo, eu gosto de contar histórias. Ah. A massa de nossa população no Brasil ou fora na América Latina é classe obreira, é classe trabalhadora de a pé. E a maioria luta por vencer a miséria e a pobreza, né? A primeira coisa que eu tento afirmar é que a experiência dos pais se vai duplicar nos filhos. Dizia Albert Einstein, não espere resultados diferentes se você sempre está fazendo o mesmo. Então, o que de diferente se pode fazer para nossos filhos? Ter uma vida um pouco mais digna, melhor do que os pais. Definitivamente ter acesso a conhecimento, a cultura, a livros, a bibliotecas. Por uma parte cito isso e eu conto uma história. Provavelmente vocês já conhecem a história de Benjamin Carson. Não, sim. Lembra a gente aqui, por favor. Bom, digo isso porque eu estou convencido de que livros, um livro ou mais de um livro podem mudar uma história, a história de uma vida. Sim. Benjamin Carson era um afro-americano de uma família de periferia, humilde e pobre, uma mãe que não sabia ler nem escrever, e ele era considerado uma estatística dentro da escola, não se dava bem na escola e a maioria pensava ele vai acabar sendo um marginal a mais. O fato é que sua mãe uma vez foi a visitar, não, a fazer faxina, não a visitar, a casa de um professor universitário. Nessa casa se encontrou com um paredão de livros e ela perguntou para o professor, já leu todos esses livros? E ele respondeu, quase todos. E sou quem eu sou graças aos livros. Ela ficou com isso na cabeça, chegou em casa, encontrou a Benjamin e seu irmão assistindo TV 50 anos atrás. Sobre isso agora, há tempo. Estou lembrando do filme. Você está contando, eu lembrei do filme. Então, essa história é belíssima. É maravilhosa. É maravilhosa. A história Mãos Milagrosas. Exatamente, ele virou médico, não é? Exatamente. O maior neurocirurgião. Sim. Nossa, arrepiei de lembrar, porque esse filme é com esqueci o nome daquele ator. Cuba Gooding Jr. Cuba Gooding Jr., exatamente. Exatamente. Bom, um dia perguntaram a ele, ao médico em verdade, né, que ele foi um dos assessores ou um ministro do governo Obama. E perguntaram para ele, né, qual é a origem do seu sucesso, a que ele atribui seu sucesso. E ele respondeu a uma mãe persistente e aos livros. E eu tento transmitir essa ideia da forma mais sintetizada e mais breve possível para a pessoa que me dá a chance, né? Que me escuta. E geralmente quem não compra me agradece. E você mesmo continua estudando, né? Eu sou estudante também, continuo estudando. O que você faz? Estou fazendo pós-graduação em História Afro-Brasileira e História Africana. Olha que interessante. Por óbvias razões. Agora é interessante, a gente comentou essa questão, né? Você falou, não sei se eu consigo fazer tanta diferença assim pelo número de pessoas, né, que você consegue abordar em um dia. Mas eu acredito que se você conseguir tocar o coração de uma pessoa, né, por dia, a que essa pessoa leia mais e entregue um livro para essa pessoa que realmente mude a vida dela, que mostre um caminho, isso já é maravilhoso e já traz com certeza uma sensação de missão cumprida, é um salário fantástica, adicional. Né? Para mim, às vezes tenho a sorte de me encontrar com pessoas que já me compraram e me falam, cara, você fez meu dia, mas não foi apenas pelo livro. Você me inspirou, você me tocou. E isso já é, sabe, fazer a diferença na vida de alguém. E algumas pessoas me abraçam. Que legal. Esses são salários para mim. Sim, agora por que você acha que esses dois são os mais vendidos? A Arte da Guerra, né, que é um livro, você estava falando ali, mais de 2.500 anos, e esse aqui também é de 1891, A Decadência da Mentira, de Oscar Wilde. Por que você acha que esses dois estão sendo os mais vendidos ultimamente? Eu enfatizo muito Oscar Wilde
porque eu admiro sua história e estamos numa época em que, graças a Deus, se pode falar, se pode ser quem tu és sem que te julguem tanto. E sua vida não foi fácil como escritor, ele morreu na miséria, né? Ficou preso muitos anos, né? Ficou preso por ser gay, né? Por ser homossexual. Então, quando eu ofereço o livro dele, antes eu conto um pouco também da história dele. Tanto ele como o criador do primeiro computador, que não estou lembrando o nome. Nossa, se for... Bill Gates. Não, na Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Antes ainda. Caramba, esqueci o nome. Bom, eles ambos tiveram experiências homossexuais. O criador do primeiro computador, ele se suicidou comendo uma maçã com arsênico. Né? E a Apple, não, faz uma homenagem para ele. Eu não sabia. Só que não estou lembrando o nome. Não acredito. Tudo bem, acontece. A memória da gente pega peça. Oscar Wilde, ele até foi forçado a uma espécie de tratamento porque se achava que isso era alguma uma doença, coisa curável, sim. Então, ainda bem que hoje não se pensa assim. Eu me emociono muito com a vida dos escritores. Entendo o que eles escrevem a partir da sua própria... E emociona as pessoas. Passa isso. E eu tento conhecer biografias realmente é maravilhoso, né? Exatamente. Poxa, parabéns pelo seu trabalho. E onde a gente encontra seu livro, Jesus? Bom, se me dá... Além com você, lógico, nas ruas. Então, esse livro está... Não existem mais unidades desse livro, mas eu estou ainda arrecadando fundos para publicar meu segundo livro, que são pequenas histórias de refugiados e de imigrantes. Alguns que são meus amigos também e outros que eu admiro. São histórias extraordinárias de luta, de não se quebrar, de não desistir. Vou adiantar porque sei que tem gente que gosta de esportes, né? Uma das histórias que eu coloco dentro desse livro que estou por publicar é a história de um imigrante camaronês que se chama Francis Ngannou, que ele mora nos Estados Unidos e ele tentou atravessar o Estreito de Gibraltar e o deserto do Sahara 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele passou 1000 situações, passou muita fome, e ele hoje não está mais no UFC, mas ele é o campeão dos pesos pesados nesse esporte. Mas mais do que ser campeão, eu admiro porque é um campeão da resiliência, da vida, da persistência. Né? É uma das tantas histórias que estão no meu livro. Então, quem quiser investir em você... Quem quiser investir em nós, me procure. Meu Instagram se chama, em espanhol está mais, Viajeros, com J, né? Viajeros, _ Nómades. Tá. Eu, além de contar histórias, porque estou preparando um blog também, tento difundir lugares de amigos. Tenho amigos por todo o mundo, então lugares que meus amigos visitam, ou gente que já me manda os vídeos, eu compartilho lá. Muito legal, gente. Então, tá convidadíssima a conhecer mais do trabalho de Jesus Eli Lobaton, ou só Eli Lobaton, né? Lobaton, que é professor, escritor e vendedor de livros. E aí você vai lá no @viajeros com J, _ Nômades, tá bom? E comece a seguir agora. Nossa homenagem a todos os vendedores de livros. Parabéns. Do mundo. Sem dúvida nenhuma. E parabéns também pelo seu trabalho, viu, Jesus? Obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Parabéns. Muita sorte sempre. Sim. Até a próxima, Muchas querido. gracias. Obrigada, Gracias muito bom. Boa suerte, né? Obrigado. Que demais.